Olá pessoal, hoje a gente vai aprender como colocar componentes nas nossas janelas. Nas aulas anteriores a gente viu como criar o JFrame e o JDALA, que são containers que podem receber componentes. Então a gente vai trabalhar hoje basicamente com o JLabel, que é para a gente colocar um texto na tela, e o JButton. A gente vai também trocar a cor do texto e setar a fonte, que são métodos básicos para trabalhar aí com os componentes. Eu vou lá no nosso projeto, vou criar uma nova classe Java. Nome bem criativo, né? Janela com componentes. Vou utilizar o atalhinho SVM para criar meu Public Static Void Main. Como eu já havia comentado, a gente tem os containers e os componentes. Para mim colocar o componente na tela, eu preciso de um container. No caso, um JFrame. Já vou definir o título para minha janela. Vou corrigir minha importação do JFrame com Ctrl Shift I. Ele colocou a minha importação lá em cima. Eu preciso definir a estrutura básica do meu JFrame. Eu vou colocar ele visível na tela já aqui embaixo. f.setVisible, true. Vou definir o tamanho da janela de 400 por 400. Eu mostrei para vocês anteriormente como a gente definir a posição da janela na tela com o setLocation. Mas existe um outro método, que é o setLocationRelative2, que ele coloca a janela relativa a um outro componente. Se nós passarmos como nulo, ele vai colocar relativo à tela, então ele vai centralizar a nossa janelinha. Então esses 400 por 400 vão montar uma janelinha centralizada. Para a gente começar a trabalhar então com os componentes, a gente precisa... nós não vamos começar a trabalhar direto com layouts. Layouts vai ser uma aula separada, a gente vai ver só layouts, cada um deles, como é que eles funcionam, para a gente organizar a tela de uma forma hierárquica, deixar ela realmente organizada. Mas a princípio, para a gente começar a trabalhar com os componentes, a gente vai setar o layout para nulo. Tá? Se eu não fizer esse processo de setar o layout para nulo, meu componente não vai aparecer na tela, ou pode acabar aparecendo alguma bagunça lá. Então, é melhor definir o layout como nulo. Vou definir também que a minha ação do X é fechar e encerrar o processo, porque senão ele vai ficar acumulando o processo ali até travar a minha máquina. Pronto. A estrutura básica para a gente sempre trabalhar com os componentes vai ser essa. Cria o nosso JFrame, seta o tamanho, seta ele centralizado, tira o layout, se houver, e define que vai encerrar o processo quando a gente fechar lá no X. A minha janela está construída, vamos executar ela para ver como é que ficou. Janelinha 400 por 400, definir o título, centralizada. Ok. Agora a gente vai começar a ver os componentes. Eu vou criar um JLabel que nada mais é do que um texto que a gente pode colocar na tela. Eu vou corrigir as importações, Ctrl Shift I. Para mim definir o texto que vai dentro do label, eu posso passar direto aqui no construtor. Então, texto do meu JLabel. Existem outros construtores da classe JLabel. Se eu der um Ctrl espaço aqui, mais um. O NetBeans ele já me mostra que eu posso setar um ícone, eu posso setar um texto, eu posso setar alinhamento horizontal do meu componente, do meu texto, da minha imagem. Então tem vários métodos. Eu simplesmente defini o texto padrão, vou deixar dessa forma. E agora eu posso adicionar o meu JLabel no meu frame. O que acontece?
Se eu simplesmente executar esse código, ele não vai funcionar, ele não vai aparecer o meu texto na tela. Por quê? Porque da mesma forma que o meu JFrame, eu tenho que definir tamanho, posição na tela, para o meu componente eu também preciso definir isso. Então eu já vou fazer direto. Label.setSize, definir o tamanho dele. Vou definir que ele vai ter então 300 pixels de largura e de altura. Esse texto ele não deve ter mais do que, sei lá, 25 pixels. E o local dele na tela. Quando a gente faz o setLocation no JFrame, ele é relativo a toda a tela do meu computador. Tá? Quando eu dou um setLocation num componente, ele é relativo à janela que eu estou criando. Então, se eu colocar 00 aqui, ele não vai ficar no canto superior da minha tela. Ele vai ficar no canto superior do meu JFrame. Então, defini 00. Agora sim deve funcionar. Eu vou executar, vamos ver como é que ficou. Meu texto do meu JLabel. Texto do meu JLabel. Funcionou. A gente também pode mudar a cor do texto e setar a fonte. Vamos começar mudando a cor do texto. O legal de usar a IDE é que ele já vai completando o código para a gente. Eu colei aqui o set foreground e ele chamou color.red. Já ia pintar de vermelho minha cor. Eu vou colocar azul. Se eu simplesmente der um Ctrl espaço, ele já me mostra as opções. Vou executar, vamos ver se mudou mesmo. Funcionou, pintou meu texto de azul. Além de mudar a cor do texto, com o nosso JLabel a gente pode mudar a fonte dele também. Eu vou copiar e colar essa parte aqui, que eu acho que é interessante a gente ter sempre visível. Um comando legal do NetBeans, Shift Alt F, ele dentro do nosso código. Óbvio, se não tiver nada errado. Vou dar um Ctrl Shift F de novo. Tá dentado. Não funcionou muito a minha ideia aqui, mas ok. Vamos lá. Vou então setar a fonte do meu JLabel. Label.setFont. E ele me pede como parâmetro um objeto do tipo fonte. New fonte. E o objeto do tipo fonte, ele pede como parâmetro, vamos ver a documentação. Aqui não tem nenhum exemplo de uso. Justamente por isso que eu copiei e colei aquele anterior. Então a gente simplesmente passa o nome da nossa fonte como parâmetro, é uma string. Vou colocar aqui Verdano. Aqui eu coloco o estilo da fonte. Eu posso botar bold para ela ficar em negrito, eu posso botar itálico para ele colocar itálico. Se eu quiser que ele fique negrito e itálico, eu somo as duas, da mesma forma que está feito aqui. Então para eu botar negrito e itálico eu faço negrito mais itálico. Vou deixar só negrito. Fonte.bold. E o tamanho da minha fonte? Ali está 16, eu vou botar 30. O que acontece? Eu defini que o tamanho do meu label é 25. E eu defini o tamanho da letra como 30. Eu vou aumentar o tamanho do meu label, a altura dele, para que o texto caiba dentro da janelinha, né? E vou executar. Funcionou. Ele alterou a fonte, botou negrito e colocou o tamanho 30. Só que notem que eu alterei a altura do JLabel e não alterei a largura. E aí o que aconteceu? Meu texto ficou cortado. Vamos corrigir isso. Vou botar aqui então 400. Vou executar. Pronto, agora todo o meu texto aparece. Vamos testar, ver o que acontece. Fonte.italic. Meu texto ficou em itálico.
bold mais o itálico. Vou mudar o tipo da letra para Arial. A princípio mudou, né? Deixa eu deixar essa janelinha aqui do lado. Vou botar Verdana. Executar uma segunda janela para a gente comparar, ver se realmente mudou, né? A princípio, sim. Tem uma diferença suave, mas mudou. Bom, então basicamente para a gente trabalhar com os nossos componentes, a gente instancia eles, define o tamanho, define a posição na tela, define a cor, define a fonte e adiciona ele dentro do JFrame ou de um outro componente, de um outro container, né, que pode ser também um JDialog ou um JPane. Tá? Da mesma forma com que eu criei o meu JLabel, eu poderia ter criado um JButton. Funciona exatamente da mesma forma. Para vocês verem como é exatamente igual, eu simplesmente vou substituir o meu JLabel por um JButton. Aqui tem um comandinho muito legal. Eu vou dar um Ctrl R nesse label e ele vai renomear todas as minhas variáveis conforme eu vou digitando. Ctrl R. São as facilidades da IDE que a IDE fornece pra gente. Vou executar, vamos ver se isso vai funcionar. Olha só, o meu botão ele ficou bem grandão, ficou com 50 pixels de altura e 400 de largura. Ele mudou a cor do texto para azul, mudou a fonte, bold, itálico, tamanho 30. Deixa eu botar um tamanho menor aqui para ver se ele realmente está funcionando. Vou botar 20. Vou executar numa segunda janela, diminuir o tamanho do meu texto. Então, o grande lance dos componentes do Swing é que todos eles herdam da classe JComponent. Tá? Então, o que acontece? A JComponent implementa vários métodos abstratos lá dentro. SetSize, Location, todos esses métodos eles podem ser utilizados por qualquer um dos componentes que estendem a JComponent. No caso, o JButton, o JLabel, qualquer outro componente que eu tiver, um JTextField, um JTextArea, qualquer um desses componentes implementa a grande maioria dos métodos. Então, se torna muito mais fácil da gente trabalhar. Ok, pessoal? Até mais.